Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral e a mais uma Astrologia em Rede, em que o tema de hoje é as constelações familiares. E ninguém melhor para nos trazer luz a este tema do que a Paula Matos, que é psicóloga, psicoterapeuta corporal em biossíntese, facilitadora em constelação familiar e também formadora. Muito bem-vinda, Paula, e muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada, Karina, pelo convite. É sempre bom falar do trabalho das constelações. Eu já falo há 27 anos e para mim é um bom sinal, depois de tanto tempo falando sobre a mesma coisa, sentir, tá certo, é importante, segue. Então, é um desafio, e estou muito contente por isso. Karina, obrigada pelo convite. E Eu pensei é que assim, agradeço. E todos os que hoje em estarão dia. a ouvir também. Desculpe, diga. Hoje em dia a gente não sabe para quem está falando, né? Então eu pensei assim, que esse encontro, né, que esse momento que a gente partilha aqui possa ser bom para todos. Então, o que é E vai importante ser. para ser bom para todos, né? Que seja algo que traga luz no meu caminho, alguma coisa que faça sentido, que me ajude a superar os meus momentos difíceis, ou os meus padrões que se repetem, ou a minha dor que eu não consigo transcender. Tenho aqui dentro do meu coração raiva, mágoa, ressentimento, coisas que eu sei que não me fazem bem, que não me trazem paz e não me fazem sentir feliz. Eu vou buscar fora coisas e nunca estou bem. Então chega um momento que é importante a gente parar e poder olhar. Então, as constelações trazem essa possibilidade de olhar para a nossa história. Não é considerado uma terapia, né? Porque uma terapia tem um compromisso, tem uma periodicidade, tem uma sequência. As constelações é como se fosse um auxílio, um diagnóstico. A gente não pode dizer que um raio-x é o tratamento para uma fratura. Então, as constelações não é o tratamento final para um trabalho, ou seja, aquilo abre um campo de possibilidades, e a gente pode usar essa palavra mais algumas vezes, de transformar minha dor em pérola, sair do momento de zanga, de incompreensão, de não aceitação, para abrir para um algo maior e poder transformar a nossa história. Então, eu achei que para confiar nessa partilha, né? Porque hoje em dia a gente também já não sabe mais, é um dos temas também, em quem a gente confia, o quanto eu posso confiar. Então eu senti que era importante contextualizar de onde vem esse trabalho, né? Então o Hellinger mesmo falava que é muito importante para você dar seguimento a algo, você honrar a própria história. E nem a nossa própria história, enquanto seres humanos, mas se você faz parte de uma filosofia, de uma escola, como é que você passa esse legado, essa informação, sendo fiel ao fundador? A gente pode pensar numa empresa, se você não honra quem concebeu aquilo, né? Foi no mundo das ideias, apanhou uma ideia e materializou. Se você não honra aquilo, mais tempo ou menos tempo é tiro no pé. Então, quem criou, quem desenvolveu essa abordagem foi o Bert Hellinger. Ele faleceu há 5 anos, já com 94 anos, e a própria história de vida dele foi tecendo a abordagem. Isso quer dizer o quê? Ele era alemão, foi à guerra, perdeu um irmão, traços gerais, só para a gente acompanhar o histórico. E quando ele volta para casa, ele vê os destroços da guerra na família dele, na cidade dele, no país. Então, como muitos pensadores, né, a fim de curar a sua ferida, a sua dor, foram estudar. Então, o Helling ele estudou filosofia, teologia, foi sacerdote, viveu e trabalhou, foi missionário em tribos Zulus da África, ou seja, era um missionário, né? Tinha uma missão, ou seja, parte do processo dele foi transformar a dor dele ajudando as outras pessoas.
E nos anos 70, né, houve um grande boom de correntes de psicoterapia. E ele, muito curioso, conheceu várias abordagens e começou a tecer esse trabalho nos anos 80, a que ele chamou abordagem sistêmica, que está olhando para um sistema. Uhum. O que começa é o sistema, o start é o sistema familiar, abordagem sistêmica e fenomenológica. O que é que isso Ele significa? chegou, pois é, então ele chegou um pouquinho à frente do tempo, mas as pessoas foram acompanhando. Nem ele sabia para onde ele podia ir com isso, mas é um princípio da filosofia, a fenomenologia, que é você abre a um campo de informação, né? Por exemplo, quando você olha lá para um código de barras, está lá vários pauzinhos, e aqueles pauzinhos têm imensa informação, ou agora o QR Code, está ali toda a informação, um chip, está lá toda a informação. Então, existe um campo invisível, e aí a gente pode imaginar, acho que a imaginação ajuda a gente a perceber, né? Juntar ali essa informação. Quando a gente vê os pássaros voando, quando olha para aquele bando, aquilo tem uma organização, Uma ordem. uma ordem. Tem ali uma forma que organiza um campo que dá a forma de um bando. Um cardume, isso porque são imagens que a gente tem. Então, a gente nasce e começa a pertencer a sistemas, né? O nosso primeiro sistema é pai e mãe, e depois a gente tem outros sistemas de pertença, a nossa escola, a nossa cidade, Porque nós nunca estamos, na verdade, sozinhos, não é? estamos interligados. Então, esse campo de informação, onde eu nasci, já tem uma história, aquela família já tem uma história. E eu já vou, e hoje a gente tem mais facilidade de explicar isso tudo, porque as coisas também foram se desenvolvendo. Então, uma das coisas que a gente ajudou a explicar esse trabalho era campos morfogenéticos. Arrumamos outro nome bonito, né, para Claro, estes falar, para nomes dar muito credibilidade. pomposos e às Campos vezes difíceis de morfogenéticos. entender. E o personagem, né? Você tem que arrumar o personagem que sustenta isso. Um biólogo, sistemas, um biólogo inglês que estuda campos morfogenéticos, é o Rupert Sheldrake. Então, Uhum. eu também estava um pouquinho à frente falando desse campo que organiza e dá forma. E aí vem a experiência, né, daquele conjunto de seres. Então, durante muito tempo, a gente falou do Rupert Sheldrake sem conhecer o Rupert Sheldrake. E o Hellinger tem entrevistas com o Rupert Sheldrake, atuais, sei lá, menos que 15 anos. E a mulher do Rupert Sheldrake é consteladora e ele explica constelações familiares, ou seja, o campo, né, tá tão certo que a própria pessoa que a gente referenciava como uma luz, tem uma ciência por trás para dar uma razão para isso, né? Porque não é aqui uma manifestação, uma, algo tão diferente, esse fenomenológico. Não, é uma informação que todos nós podemos captar. Então, o Hellinger desenvolveu o trabalho e começou a aplicar em grupos o que ele chamava de workshops de constelações familiares. E foi tecendo todo o trabalho por observação. Então, ele fala sobre ordens do amor, ou seja, para um sistema fluir, é importante que três direitos sejam respeitados. A ordem, quem chegou primeiro no sistema tem prioridade. Como? Então, o primeiro filho é o primeiro filho, o segundo filho é o segundo filho, o terceiro. Se esse terceiro nasceu, morreu, foi um aborto, ele foi o terceiro, ele tem um lugar nessa família. Os seguintes já têm um impacto, porque
não é o terceiro, é o quarto, é o quinto. Então, eu posso contar uma constelação feita para o Hellinger, porque isso também traz os temas que as pessoas procuram as constelações. Olha, eu tenho um almoço de família, está lá toda a gente, mas eu sinto, isso é uma dor, que eu não pertenço àquele sistema. Então, você pode estar identificado com alguém que está excluído do sistema. Essa é outra ordem. Todos têm direito de pertencer a um sistema. Então, essa constelação feita pelo Hellinger, né, entra em cena um rapaz, em cena porque é num palco, tem representantes, e ele coloca um tema. Então, o tema dele é: eu vou à minha família, eu sinto que eu não pertenço àquela família. E o Hellinger perguntou: vocês são quantos filhos? Ele disse cinco. E a tua mãe perdeu alguns bebês? Que depois o campo começa a trazer informação, né? Essa coisa do eu não pertenço, quem é que não pertence? Aqueles que ficaram excluídos. Quem são os excluídos? Podem ser os abortos, tudo por observação. E ele fez uma experiência muito interessante. O Hellinger era mesmo experimentador. Ele falou assim: ok, você disse que é o quinto filho, né, na família. Então, eu vou pedir para vir do palco pessoas para compor a tua família. Então, estavam os cinco, ele era o mais novo, e para entrar pessoas no sistema. Ó, Paula, desculpe só aqui fazer uma pequena interrupção, porque a Paula está aqui também já a falar um pouco de como é a dinâmica das constelações familiares. E é importante sinalizar isto porque se calhar pode haver muita gente que está do outro lado que não sabe o que são as constelações, nem como elas funcionam. E se calhar também era bom ir aqui Sim. Então, eu vou dar um passinho para trás e explicar. concordar, porque eu acho que é Numa importante. constelação em grupo, né? Numa constelação em grupo, as pessoas entram como representantes. Então, tem um cliente que coloca um caso, um tema, pouca informação, eu quero trabalhar uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe. E o facilitador vai pedir: você pode chamar uma pessoa para ser a tua representante? Ela olha para aquelas pessoas todas e vai lá e escolhe uma pessoa. Ela vai, convida aquela pessoa fica no meio do grupo e começa a sentir coisas. O que que é sentir coisas? Começa a olhar para o céu, olhar para o chão. E essa observação diz, olhando para o céu, olhando para o chão, é uma pista, olhando para quem já partiu do sistema. E aí o facilitador pergunta, no teu sistema de origem, pai e mãe, teve perdas significativas? Está olhando para o chão, para quem partiu. Aí é meio mágico o que acontece. A pessoa traz logo a informação, porque começa a aparecer a, Era isso que eu ia lhe a dizer. informação. Porque eu acho que a magia é de várias ordens. Primeiro, porque é uma dinâmica de grupo e há aqui uma colaboração de pessoas que são completamente alheias, segundo entendo, ou seja, Sim, participam uma série de pessoas como se fosse uma espécie de atores que não são, ou seja, é atores no sentido que representam um papel, não há sim, relação entre as pessoas à partida, nem quem leva o tema, nem quem está a não. participar. Há uma colaboração, e eu acho também mágico por isso, também é bonita esta Uhum, entrega do outro de querer uhum, participar nesse processo. E depois vai-se criando a dinâmica, né, segundo o que a Paula está a explicar, a pessoa que leva o tema escolhe dentro daquele grupo quem quer, portanto é a própria pessoa a que sente quem sim. quer que represente determinados papéis, o pai, a mãe, o que for, o que levar, e depois então essas pessoas dentro que participam na dinâmica começam, não sei se é intuito, que era uma coisa que eu lhe queria perguntar, começam, Sim. uh, Então, elas entram em contato com este campo fenomenológico. A gente não sabe o que vai acontecer ali. Vão começar a surgir pistas. E o facilitador vai facilitar essa ligação. Quem morreu. Ah, não, estava contando o rapaz que disse que sentia que não pertencia isso. àquela família. E o Helling pede que suba da plateia pessoas para comporem a família dele.
ele não era o quinto filho daquela família, porque foram entrando pessoas certinhas para os lugares, porque elas discutiam onde é que elas se posicionavam, certo? Aí, de repente, elas acalmaram, não eram cinco filhos, eram 11 filhos. Ele sabia que a mãe tinha perdido alguns, mas 11 filhos. Ele era o último desses todos, ou seja, antes dele tiveram mais seis, né? E acalmou, tinha uns de mão dada, possivelmente eram gêmeos. Por que estavam de mão dadas e os outros não? Não estavam todos de mão dada. Ou seja, todas as pistas, né? E você sente que a coisa vai indo para um bom lugar pela respiração do cliente, pela tua própria respiração de facilitador, pelo sistema, vai acalmando. A, a alma sabe o que liga aquelas pessoas da família, a alma, como a alma do Benfica, que liga as pessoas que pertencem ao Benfica, a alma das pessoas daquela família sabem. Então, dentro dele, ele sabia que ele não era o quinto filho. Tinham outros que não se falavam, que eram excluídos. Então, eu vou naquela família, eu sinto que eu não pertenço. Eu me identifico com os excluídos. Quantos de nós não se identifica com algum excluído? E fez-se a constelação. A frase que às vezes fica para esse que fica depois, né? Aqueles todos não nasceram, mesmo que seja um, de um a mais cinco, a frase interna é: porque eu sim fiquei na vida e aqueles não? Ou porque morreram, ou porque nasceram e morreram, ou porque foram abortos. O lindo das constelações é que não vai analisar, julgar, interpretar, vai te levar para um outro nível de compreensão do teu sistema. Ah, minha mãe perdeu seis filhos. Ela está olhando para o chão. Claro que ela não estava disponível para mim. Claro que ela não podia me ver, sabe? Vai fazendo clique, clique, clique. Até se você sabe da informação, tá aqui a informação, mas as constelações vai ajudar a descer para o teu coração, porque você vai ver pessoas ali que não conhecem nada da tua história. Estão ali representando fielmente o campo, trazendo aquela dor, aquele algo que aconteceu na família e que bloqueou, que não permite que o amor faça fluir. É aí que começa a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa incompreensão. Então, para ligar do que eu estava falando antes, o Hellinger foi curar a própria ferida. Então, todo esse trabalho visa recuperar, reconectar o que está desligado. Ele viu a dor da mãe dele ao perder um filho. E ele estava na vida. O que que ele queria? Que a mãe ficasse, ah, meu filho, meu filho. Não, uma parte dela morreu. Então aqui Uma entra parte dela a morreu. compreensão, a tomada de consciência que leva depois à empatia. É isso, não é? Sim. Em vez de a gente não consegue, vou contar um segredinho. A gente não consegue fazer nada diferente se a gente não sai do lugar de vítima. Enquanto a gente está no lugar de vítima, do coitadinho, da minha história, está lá fazendo cócegas no nosso umbigo, enquanto a gente está aí, a gente não muda nada. A gente vai só atrair outras lições, outros mestres que nos façam. Ei, ei, você veio aqui aprender o quê? Veio aprender a amar. Se a gente não sabe, a gente veio aqui aprender a amar. Isso é uma grande escola, a gente tem um parque de diversões imenso, mas a gente veio ser feliz e aprender a amar. Pô, é fácil, né? Que legal. Vim aprender a ser feliz. Ser feliz e aprender a amar. Eu quero entrar, check-in, eu quero entrar nessa brincadeira. Mas como é que você é feliz na tua família de origem? Como é que você aprende a amar teu pai, a tua mãe, a tua história, o teu irmão, os teus filhos, às vezes, o teu companheiro, até o teu ex-companheiro? Honrar a tua história. Aí são E, capítulos. e a questão de honrar a história, eu também acho que é um tema delicado, ou seja, às vezes de entender esta questão de honrar a história, porque eu acredito.
só uma pessoa que tenha já um trabalho muito árduo, porque de escavar fundo no seu íntimo, na sua alma, hum, procurar respostas, que no fundo, todos nós que estamos nestes processos passámos por aí. Nós chegámos aqui, provavelmente a Paula chegou às constelações e eu à astrologia, porque sempre fomos pessoas com muitas inquietudes e que fomos sempre procurando respostas. Mas uma pessoa que não tenha esse trabalho ou essa maturidade ou o que for, eu acredito que seja muito difícil de entender esta questão de honrar uma dor, um sofrimento. E eu acho que isto também era importante falarmos Uhum. sobre isto, porque se calhar há pessoas que se vão rever nisto, porque as Então, constelações esse familiares, tema. desculpe só assim para terminar, trouxeram aqui um conceito de honrar e agradecer, de gratidão por eu fazer parte deste sistema, desta família, por mais dor, por mais sofrimento que ela me tenha afligido. Como é que desmontamos isto, Paula? Eu posso falar, e a gente vai ficar na cabeça, né? Ou quando a gente lê um livro, a gente está fazendo uma escola, né? Então, eu vou contar um caso, que assim, eu tive sempre muita confiança no trabalho. Então, isso abre campos de possibilidades para eu também aprender o que que é isso, honrar a história, né? Não, não foi porque eu li, não foi, foi depois de muitos casos. Essa história foi antes do Covid, ou seja, tem 5 ou 6 anos, mais ou menos. Então, eu recebi, vou contar um caso, e o caso pode ilustrar a tua pergunta sobre honrar os pais, né? Todos nós temos questões com os nossos pais, né? Mais, É comum, é menos, comum. Sim, é comum a todos. Então, era um rapaz francês, que estava no grupo, aqui em Carcavelos. Ele entendia português, não tinha. Você, pesquisador, né? Você vai ver as coisas que podem. Ele não está captando a informação. Não, não. Ele entendia português, foi levado por uma amiga, falava português. Quando ele olhava para a amiga, ela falava, ou seja, ele estava super bem acompanhado. Então começou a constelação dele, um representante para você. Entrou lá uma pessoa. Depois entrou um representante. Olha, por favor, um representante para o teu pai e para a tua mãe. Entraram. O representante do pai e da mãe dele estava cada um para um lado e ele para o outro lado. Eu pensei assim, fogo, que informação é essa? Estou entendendo nada. Esse é o melhor momento do facilitador. Eu não tenho que entender nada. Ele tem que ver o filme. Isso também tira o facilitador do lugar do eu sei, eu faço. Não, não, o campo está mostrando, ele está vendo. Eu aprendi isso logo no início. Eu estava facilitando e pensei assim: não estou entendendo nada. Olhei para a cliente, eu sei essa pessoa, conheço, foi aluna depois. Olhei para ela e falei assim: olha, muito obrigada, eu já entendi tudo. Mas ela falou aquilo de um lugar muito profundo. E eu falei: obrigada. Não preciso dizer que eu entendi, que eu não entendi, analisar, interpretar. Ela entendeu. O processo é dela. claro. Não falei que nós não somos vítimas da nossa história, nós somos responsáveis pelo nosso processo. Voltando para o rapaz francês. Aí eu perguntei, o pai para um lado, mãe para um lado, ele para o outro, eu olhei para ele. É porque as constelações também são muito simples. O que aconteceu no teu nascimento? E olha como uma pergunta tão simples pode abrir um campo brutal. Eu olhei para ele e perguntei: o que aconteceu no teu nascimento? Aí ele olha para mim com um olhar muito doce e fala assim: os meus pais me colocaram num caixote do lixo. Aí você olha para o sistema, pensa, então, esses são os pais que te criaram? Ele sim. Eu, ok. Nem pedi para ele se levantar. Falei, fulano, Beltrano, olha,
Eles dois ali representam os teus pais biológicos. E voltei para minha real insignificância. Este homem se levantou, foi lá e agarrou os dois, como se fosse assim: caramba, eu esperei a vida inteira para encontrar vocês. Vocês me puseram no caixote do lixo e eu sobrevivi. Era um grupo de formação, de tarde eu abria para vir pessoas de fora, porque eu sempre achei que a gente pode atrair casos diferentes, né? Esse homem veio ensinar a gente a aprender a amar os nossos pais biológicos, mesmo que eles tenham nos posto no caixote do lixo. Lição. Que lição, né? O grupo de alunos chorando, porque assim, como os pais dele colocaram ele em risco de morte, né? Ele podia ter morrido no caixote do lixo, que nem um cãozinho. Era um ser humano em França. Como ele sobreviveu? Mas o que que ele tinha ali que estava intacto, que ele mostrou para gente? O agradecimento, o honrar a vida que chegou através daquele pai e daquela mãe. É isso, ali que vai a constelação. É cirúrgica. Pai e mãe, honrar a vida. Honrar a vida. Quer poder dizer sim à vida. Sim. O Hellinger simplificou o trabalho. Também com 90 anos dá para simplificar, né? A gente tem que dizer sim à vida. E esse dizer sim à vida é honrar pai e mãe. É poder dizer: a vida me chegou a esse preço e eu agradeço profundamente, porque eles podiam ter interrompido, não tinha vida. Então, sim à vida, obrigada por vocês me terem mantido na vida, não me puseram um caixote do lixo e eu corri risco de quase morrer. Mas mesmo esse que foi, tá lá o amor, tá lá aquela sementinha de amor. E o Hellinger simplificou: sim, obrigado, obrigada, e por favor, abençoe-me para eu seguir o meu caminho. O por favor faz a gente sair desse enredo sistêmico, dessa história que a gente fica se contando. Ah, porque meu pai fez isso. Ah, porque minha mãe fez aquilo. Ah, porque meu pai e minha mãe me puseram no caixote do lixo. Eu conheci um rapaz de origem brasileira numa aldeia, perto de Tomar, uma aldeia onde eu tive um projeto. E ele tinha sido expulso dessa aldeia. E eu falei assim: interessante, né? O que será que ele fez para ser expulso dessa aldeia? Mas o trabalho das constelações nos coloca num lugar de não analisar, não julgar, não interpretar. Abre esse campo. O que esse campo tem de informação? De cura, né? De permitir que o amor possa fluir novamente. Então, a história desse rapaz, ele era filho de uma índia brasileira, ele tinha 40 anos, ou seja, ele deve ter nascido nos anos 80, 90, e um português. Então, quando a mãe dele apareceu, parece história de 500 anos, não, 1980, século 20. Então, quando a mãe apareceu grávida de um homem que não era da tribo, ela foi posta para fora da tribo, Excluída. foi excluída da tribo. E ele também correu risco de vida, então o pai pegou nele e trouxe ele para Portugal para ser criado na tal aldeia pelos avós paternos. E ele vira adolescente e faz o quê? Faz o mesmo que a mãe fez, se põe excluído da aldeia, né? Então é muito bonito quando você, até numa conversa informal, ajuda o outro a perceber por que ele está naquela situação. Por que você foi excluído? Foi porque você tem no teu sistema informação é, de exclusão. Então, o que que acontece? Quando a gente honra a nossa história,
né? Por mais difícil que ela seja, e por mais difícil que ela seja, eu já vi de tudo. Já vi relações de incesto ou relação de violência. Algo aconteceu, bloqueou. Imagina que o fluxo do amor estava fluindo. Aconteceu alguma coisa no sistema, estrangulou e deixou de fluir. Ou seja, algo de grave aconteceu que eu não consigo olhar para frente com amor. E as constelações vão trazer essa possibilidade de você ter um entendimento maior pela tua história, pela tua origem, pelo teu pai, pelo que ele traz, a carga que ele traz dos antepassados, a carga que a tua mãe traz dos antepassados, mesmo que não tenha acontecido, ou até mesmo padrões que se repetem. Eu outro dia atendi uma pessoa que as mulheres da família ficavam viúvas aos 20 anos. Ei, estranho, né? Trum, 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 tem um padrão que está Sim. se repetindo. Então, como é que eu posso olhar para isso com amor? Faz parte da minha história. Ó, Paula, Ajuda a entender esse honrar, porque o honrar é muito, muito profundo. Quase vai trazendo muita informação. Quando a gente honra, a gente é humilde. Quando a gente é humilde, a gente tem mais capacidade de aceitar. Quanto mais a gente aceita, vai quebrando, né? Mas você se entrega aos mistérios, né? Você não está aqui por acaso. Você veio aprender a amar, né? Então, quem é que eu tenho para amar? Que eu, fazem parte dos meus sistemas. eu estava aqui a pensar enquanto falava, mas porquê é que eu tenho que trazer bloqueios, problemas, dor, sofrimento de gerações para trás? Mas claro, eu estava aqui, não sei se este pensamento é correto, ajude-me, Paula, porque eu também, eu não sou um ser dissociado, eu faço parte. Portanto, é como, nós falamos muito na herança genética, mas há aqui também uma espécie, ou seja, eu sou um pedacinho da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó, da minha, ou seja, e por aí fora. Não sei se estou a fazer a leitura Sim. correta, mas é por isso que nós trazemos, porque fazemos parte de alguma forma de cada uma dessas pessoas que pertencem ao nosso sistema. Não sei se me fiz Uhum. entender ou se. Sim. Eu vou pegar pela herança genética, né? Você falou. Hoje a gente já tem mais alguma informação, né? Assim como o Rupert Sheldrake inspirou também, explicar sobre esse trabalho. A epigenética também ajuda a explicar, ou seja, o que que é passado transgeracionalmente, que é um input daquela família. E cada família tem padrões que se repetem, nos sistemas tem padrões que se repetem para esse campo se organizar. Se a gente for pensar, tem famílias que têm mortes trágicas. Por exemplo, os Kennedy já eram famosos por mortes É um exemplo, trágicas, sim. né? Então, eu nasço numa família que tem um padrão que se repete e eu, de repente, me encaixo nessa família, e aí entra a parte bonita da história. Por amor, para salvar aquele sistema, eu me coloco de uma forma fora do meu lugar. Com pensamento mágico, enquanto criança, que eu sou capaz de salvar o meu pai, que eu sou capaz de salvar minha mãe. E de repente, a vida te coloca no exercício. Ei, esse não é o teu lugar. Você é apenas o filho. Quando você cai para esse lugar, e às vezes é difícil cair, né? Porque esse lugar dá um protagonismo, mas também te faz refém. E quando você volta para o teu lugar, você entra no fluxo da vida. Porque antes você estava fora desse fluxo. Você se sente maior do que, do que, do que os seres que te deram a vida. É estranho, né? Você se sente mais importante do que quem realmente é importante. Mesmo que essas pessoas
tenham sido muito difíceis na tua história, tenham te posto obstáculos muito difíceis. Nas constelações foram aparecendo também ao longo do tempo frases que a gente chama frases sanadoras. Podemos ouvir uma frase sanadora? Então a gente poder imaginar, né, que a gente tem uma zanga com o pai ou com a mãe e que a gente pudesse ouvir em algum nível uma frase, ou do pai ou da mãe, nos dizendo: eu tenho aquela zanga com aquela coisa que, né? Alguma coisa. E o pai ou a mãe dizendo: meu querido filho, eu lamento. Ou aquele pai que pôs no caixote do lixo, né? Ele de repente poder ouvir: meu querido filho, meu querido filho, eu lamento, eu lamento profundamente a dor que eu te causei. Imagina só uma pessoa que ouve essa frase e teve um pai alcoólico que batia na mãe, que batia nele, mas quando ele ouve essa frase, o representante, né? E ele também que está sentado assistindo o filme da vida dele na constelação, ouve aquela frase, traz paz na alma. Esse pai fez aquilo porque não sabia fazer diferente. Se ele soubesse fazer diferente, tinha feito, né? Tô vendo mal? Não, não, Aí aprendi. Aprendi isso num documentário que era assim, tinha lá um sketchzinho nesse documentário que era assim, um rapaz negro com uma cicatriz, metia um pouco de medo, sabe? Uma cara assim, zangado, dura. Com... e dura e com uma roupa de preso, né? Tá numa Sim. penitenciária. Então ele estava contando a história dele. Quando ele era pequeno, o pai batia nele e depois dizia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele tinha matado, estava preso porque ele tinha matado duas meninas, que eram primas entre si. E ele no documentário, com aquele ar duro, começa a deixar escorrer uma lágrima que demora um tempão, sabe? Aquela lágrima que você fica. A lágrima está ali ainda. Ele está falando e a lágrima parece que é oleosa, né? Está lhe custando muito. E ele diz assim: eu agora estou aprendendo o que é amar. Com a avó dessas meninas que veio me visitar aqui. Quem, Forte. quem é essa avó, hein? Quem é essa avó que teve essa compreensão? Na minha família entrou um assassino, criou essa desordem total, mas eu tenho compaixão com esse ser É a força do amor, não é, Paula? que faz sair da zanga, da raiva. Se cada um de nós hoje, por uma hora, entrasse nesse padrão, passar 2 horas, as coisas poderiam estar um pouco melhor. Então a paz começa dentro de cada um de nós. Se a gente está brigando ainda com quem nos deu a vida, e essa paz, né, é o que vai nos trazer felicidade. Não é comprar coisas, nem viajar para não sei aonde. É poder estar em paz mesmo. Então, tenho assim, muita gratidão pelo trabalho do Hellinger, que a partir da dor dele ajuda tantas e tantas pessoas a curarem as suas dores. E cada um de nós tem as suas, Sim, né? todos nós O temos tra- a nossa cruz, não é? Como costuma dizer. Exatamente, ou temos o nosso, podemos falar em karma, né? Independente do sistema de crença,
Mas karma é lei de ação e reação, né? Eu estou experimentando estar aqui agora. Não estou experimentando estar em Tel Aviv. Não estou experimentando estar onde eu nasci, no Brasil. Eu estou aqui. Então, eu tenho sementes que me fazem estar experimentando o que é estar aqui e não é estar nesses outros lugares. E se eu não sou vítima da minha história, eu sou responsável por ela. A minha responsabilidade básica é não criar mais karma, não piorar. Nós somos a espécie que tem a capacidade de chegar aí. A gente já chegou ao nível de razão, né, de maturidade intelectual, de recursos, tudo. Mas, pô, a gente ainda está aprendendo a amar. Fogo! É, tem um lado nosso que é muito primitivo, ainda mata, ainda quer comer vivo. Tem Eu uma costumo, parte animal. eu costumo dizer que realmente o mundo evoluiu muito, mas a nível tecnológico. A nível humano, eu acho que é o que a Paula diz, acho que estamos mesmo ainda muito ao nível do primitivo. Há todo um trabalho para se fazer, mas por sorte, o universo é muito sábio, o universo dá-nos tantas ferramentas, para podermos, não é, fazermos este trabalho de autoconhecimento, de consciência, de evolução, de processos de cura, porque no fundo é isso mesmo, não é? Quando a Paula diz, eu quero ser feliz, e nós merecemos ser felizes, mas todo este processo também é um processo que dá algum trabalho, porque Uhum. primeiro temos que nos abrir para isso, estarmos disponíveis para enfrentar, e realmente eu acho que as constelações familiares, que é disto que estamos aqui a falar agora, como podíamos estar a falar de outra, sei lá, de outro tipo de recurso, sei lá, astrologia ou outro, mas as constelações familiares ajuda, não é, a pessoa a olhar de frente, não é, e cai a ficha, não é, em todos os exemplos que foi contando. E isto realmente é muito bonito, por isso é que eu quis trazer o tema também aqui ao canal, porque eu acho que quem trabalha nestas áreas como a Paula, com esta generosidade, com esta entrega, com vocação e com coração, hum, tem que ter espaço. As pessoas merecem saber que existem as constelações, que existe este recurso. Eu entendi as constelações, aprendi que não, para mim era uma terapia. A Paula disse, começou no início da nossa conversa a dizer que não é considerado uma terapia, mas quer dizer, mas há aqui realmente um processo de cura e é tão bonito, é tão mágico como referiu, que não podia deixar de trazer este tema, de certeza que vai tocar a muitas pessoas. E, ó Paulo, eu também aproveitava aqui para lhe fazer aqui colocar outra questão. Nós, quando Diga. entramos num processo de constelação, vamos a uma sessão, mas imagino que uma sessão, se calhar, não seja suficiente para se fazer o desbloqueio total. Como é que funciona? Porque isso também é uma coisa que eu também não sei e gostaria de perceber melhor. Tá bem. Então, é assim, imagina, as constelações podem ser feitas de duas formas, ou sessão individual, que aí o facilitador trabalha com figuras, com bonequinhos, Uhum. um grau de abrir este campo de informação, que pode ser bastante profundo, ou pode ser em grupo, que é muito rico por causa da interação entre os representantes, Deve ser muito né? mais intenso, muito mais forte, É imagino eu. muito mais intenso. É muito mais intenso. A pessoa vê muita coisa, né? Sente muita coisa. Ela está vendo ali uma representação da sua história, sem, sem controle nenhum. Vai mostrar pistas, de temas familiares, vergonhas, dinâmicas ocultas, porque vai aparecer de uma forma ou de outra, mas nunca constrangedora, porque também o campo é muito respeitoso, ou seja, estão ali aquelas pessoas, que são aquelas pessoas que têm que se encontrar ali naquele dia. Então, tem uma pessoa que coloca um tema,
Ela vai convidar pessoas para serem representantes e tem outras que vão assistir, mas no fundo todas trabalham. E quando eu vou ser representante na família de uma pessoa, eu começo a sentir coisas. E lá pelas tantas, eu estou sentindo coisas que têm a ver com a minha própria história. E não foi por acaso que essa pessoa te convidou. E também não é porque ela te conhece, porque ela não te conhece. É porque os inconscientes se comunicam, né? Esse campo vai se abrindo e o fenomenológico vai se mostrar. Então, um casinho rápido. Era uma paciente que eu estava seguindo, e ela estava começando a ser a um processo de separação. Ela falou assim: olha, eu vou, mas olha, eu não quero trabalhar, porque como está no começo, eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar. Tá bom, tranquila, você não vai trabalhar. Mas se você for representante, tudo bem. Ela foi logo ser representante de uma mulher que estava no início de um processo de separação, sem se Incrível, conhecerem. E ela me olhava lá de dentro com os olhos desse tamanho, tipo, como? E eu só dizia assim: deixa eu te estar, desfruta, é o que vai fazer bem. A tua alma é um pedido da tua alma. Traz isso à luz, não esconde. Esteja em verdade com a tua história. Ou existe algo escondido na tua história que te afeta, porque você está fazendo, mexendo os cordelinhos, né, nesse pensamento mágico, mas você está preso aí. Transforma isso de alguma forma. Então você pode trabalhar enquanto é cliente, enquanto é representante, e você está vendo aquilo tudo acontecer também não é por acaso. Então, eu tenho um senhor que frequentava os grupos de constelação, muito querido, foi colega do Cavaco Silva na faculdade. Imagina, um cota que hoje tem, sei lá, 84 anos, economista. Ele vinha para os grupos em Carcavelos e dizia assim, com muita pinta: eu não sei o que eu vim cá fazer, mas quando eu pegar o comboio para voltar para casa, ou seja, ele vinha de comboio de Lisboa a Carcavelos para uma sessão de constelação, tira o chapéu, não ficou de pantufa em casa, vinha viver, gostava de viver a coisa, né? Mas quando eu voltar de comboio para casa, é que vão me cair as fichas do que eu vim cá fazer. Ou seja, ele ia ver coisas, sentir coisas, ser representante de um pai, por acaso era o caso dele. Ele viveu o caso, a dor de um pai que tinha perdido um filho. E incrível. depois ele disse assim: eu vim aqui para me curar. Eu não sei de quê, mas a minha alma pede paz, pede leveza, pede simplicidade. E é muito bom fazer antes de morrer, né? A gente imagina o que que é morrer brigado com pai, com mãe, com filho. Infelizmente é muito É, comum. Infelizmente é muito comum. Muito comum e é. Eu atendi um grupo há um mês atrás, porque eu também estou numa fase diferente, né? Depois de falar 27 anos de constelação, você fica assim, antes que o galho quebre, né? Antes que eu comece a falar bobagem, fique xexé, o que que eu vou fazer, né? E me aparece um grupo, e eu vou trabalhar nesse grupo. Metade do grupo não conhecia constelações. Tá, eu tenho que continuar falando. Eu tenho que continuar falando até que muitos comecem a falar e quase não aparece mais ninguém aqui. As pessoas já se curaram. Daquele grupo tinha uma pessoa, tem um mês, há 4 anos que não falava com o pai ou com a mãe. Outra há 7. É que era para ver se eu estava prestando atenção, que o trabalho ainda é importante, mesmo depois de 27 anos. 4, 7 e 40 anos. 40 anos. Uma vida. O peso que isso causa no coração, não vale a pena ir embora do filme com esse peso. Sim. E eu falo isso porque eu já assisti pessoas, esse é o trabalho que eu também quero colocar ao serviço, ajudar as pessoas que não fizeram trabalho de desenvolvimento pessoal
que estão perto da beira da morte e ainda estão zangados, né? Eu já fui para esses lugares e é muito lindo, a pessoa poder partir de repente de mão dada com o filho que ela estava brigada. É É muito. muito lindo. Não perca essa oportunidade de poder se despedir. Às vezes a pessoa apresenta o caso, meu pai morreu, né? E você teve tempo de se despedir? Ela não tive tempo. Então, se a gente ainda tem tempo, ou mesmo que eles já tenham partido, mentalmente poder estar em paz. Porque se tudo começa na nossa mente, e se a gente ainda está brigando, cara, a gente tem mais que dois dedos de testa, né? Isso era uma expressão do meu pai. Nós temos mais que dois dedos de testa, ou você não tem uma testa de passarinho. Ou seja, poxa, a gente pode fazer muito mais com isso, né? É tão Muito bonito mais com tudo. isso e com isso. É assim, ó. Não é só com isso. Eu acho que por muitos anos foi com isso, tentando entender, compreender, perdoar. Filho não perdoa pai e mãe. Filho não tem o poder de perdoar pai e mãe. Tá maluca? Aquele pai foi violador? Pois. Mas quem dá o perdão para alguém tem poder. Eu, eu perdoei meu pai, eu perdoei a minha mãe. Ei, ei, baixa a bola aí. Quem é você? Baixar a bola é menos? Sim, sim. Você é apenas o filho, você não tem esse poder de perdoar quem te deu a vida. Você tem que desenvolver gratidão por estar na vida, mesmo com esse pai e com essa mãe. Esse é o teu guião. Você não é vítima do teu guião. Você é responsável. Tinha sementinhas que germinaram para nascer nessa família. E agora você vai fazer o melhor que possível também. E você vai ser pai e o padrão se repete. Tá tudo interligado. É tão bonito, simples de entender por um lado, mas ao mesmo tempo tão complexo, pelo menos falo por mim, Sim. mas acho que é maravilhoso. Mas olha, Paula, eu não sei, fico mais emocionada com este tema das constelações. Eu tive uma experiência, que foi com bonecos, não fiz, em grupo com pessoas, que é uma experiência que eu realmente quero ter. Uhum. Ahm, mas realmente chama-me imensa atenção. Eu acho também aquela série do Netflix também acho que ajudou imenso, porque explica muito bem o que é isto das constelações, como é que funcionam. Ahm, mas a mim emociona-me estar a ouvi-la. As pessoas não sabem, eu não conhecia a Paula, é a primeira vez que estamos aqui cara a cara uma com a outra. E não sei, e sinto uma benção tão grande, de poder ter conhecido, porque vejo que é uma pessoa. Eu vou contar só aqui um bocadinho, Paula, se me permite, como é que eu cheguei à Paula. O canal, como sabem, é da astrologia, sempre foi o meu objetivo, ter um canal pronto, mais focado na astrologia, deixar aqui o meu grãozinho de areia para desmistificar a astrologia e poder fazer também com que mais pessoas pudessem entrar em contato com a astrologia, porque também é uma ferramenta valiosíssima de autoconhecimento, de consciência, de evolução pessoal, espiritual. Mas houve um determinado momento que eu pensei e intuí, não sei dizer exatamente, por que não usar o canal, visto que o universo é tão generoso connosco, dá-nos tantas possibilidades, tantos caminhos para o caminho comum, que é do autoconhecimento, de cura, de amor, de crescimento, não é? Porque, no fundo, todas estas coisas estão ligadas umas com as outras, que criei a Astrologia em Rede. Então, que é um espaço do canal em que a ideia é que venham outros astrólogos, analisar, partilhar visões, mas também quis dar espaço a outro tipo de saberes, de terapias, pronto, o que o que quiseram chamar, que possam realmente dar aqui um contributo importante, a cada um de nós que, pronto, tiver aqui acesso aqui a esta informação. E eu queria uma pessoa para falar de constelações familiares, não sei se é pela minha lua em Caranguejo, mas e também pela minha história de vida, que também não é uma história de vida fácil,
queria realmente trazer este tema e comecei à procura. Eu não vivo em Portugal há uns anos, portanto, mas queria alguém de Portugal, eh, e tive várias pessoas que me falaram da Paula. A Paula é uma pessoa única, é uma pessoa verdadeira, faz um trabalho sério, porque também é uma questão a mim que me preocupa muito, é a ética, as pessoas sérias, porque infelizmente eu tenho assistido ao longo da minha vida terapeutas espetaculares, mas que depois ao longo do caminho vão se perdendo e vão perdendo o foco do que é a missão, não é, de quem trabalha nestas áreas, porque é uma responsabilidade muito grande, porque a Paula sempre que chega a alguém, é a vida do outro, não é? A pessoa entrega-lhe a sua vida e pede ajuda, e pede luz, ou pede orientação. A mesma coisa quando me chegam às minhas consultas de astrologia. Então eu levo isto muito a sério, com muita, até me estou a arrepiar, com muita responsabilidade, e com muito amor e com muita entrega. E falaram, os nomes vinham sempre do mesmo lado, Paula Matos, Paula Matos, Paula Matos. Eu confiei, e, porque eu não conhecia a Paula Matos, e escrevi e começámos pronto, o contacto e hoje pela primeira vez vimos cara a cara quem somos e, e olha, estou mesmo verdadeiramente agradecida, por ter tido a possibilidade de a conhecer. Eu acho que nada é por acaso, não é? Isto também é outra coisa que nós sabemos quem É, está nestas áreas e agradecida por mim e, e, e pelo que eu tenho certeza que vai impactar em muitas das pessoas que a vão ouvir, Paula. uhum, E que de certeza que vão chegar até assim. Eu depois vou deixar também os seus contactos aqui na ok. descrição do vídeo, um, para quem quiser ou consultar-se consigo, ou fazer alguma formação, o que for. Mas não sei, parece-me tão Coisa especial. boa. É um quentinho, não é? Aqui no coração e na Tem, alma, tão tem uma bonito. frase que eu gosto muito do Vinícius de Moraes, né, que diz assim: felizes são aqueles que se encontram no mesmo momento. Então, acho que nós fomos felizes, Karina, de se encontrar nesse Eu mesmo estou muito momento. feliz. Estou E muito, espero mesmo muito que as feliz, Paulo. pessoas que vejam essa nossa partilha, né, de sentires, e pronto, eu abri a caixinha de algo que faz muito sentido, fez na minha vida pessoal, fez na minha vida de profissional de ajuda ao longo desses 27 anos, muita diferença. Aprendi com muitas pessoas o que era amar, que nem aquele rapaz que aprendeu com a avó das meninas. Então, é isso, Karina. Muito Muito. obrigada por esse momento e Eu é que agradeço. E só antes de finalizar, Paula, se me permita-me aqui a lembrar de uma coisa que eu acho que também é importante partilhar. A Paula aqui falou de casos mais profundos, não é? Que a pessoa sente na pele e na vida, e essa dor e esse sofrimento, mas também há outros casos que a pessoa sente que algo não está bem, mas não há propriamente algo em concreto. E isso também se pode trabalhar nas constelações, sim, são verdade? as pequenas dinâmicas ocultas. Tem informação. E o trabalho, o Hellinger deixou o trabalho muito aberto, ou seja, derivou para outros sistemas, as organizações, o sistema educativo, judiciário, sintomas, ou seja, abre-se uma caixinha de Pandora com essa abordagem sistêmica e fenomenológica. Como é que eu posso olhar para a coisa para além do que é óbvio e sem ser pela via da briga, seguindo as ordens do amor? Direito de pertencer, hierarquia, quem chegou primeiro tem prioridade e equilíbrio entre o dar e receber. Se eu só dou, e o outro não dá nada, ele vai embora. Não tem equilíbrio. Ou seja, o Hedinger era um sábio e, para além dele se curar da sua ferida, da sua dor, ele também nos presenteou com essa abordagem. Então, a minha Muito, palavra é gratidão. Esse campo fala por si só, né? E eu estava te ouvindo falar e estava ouvindo uma música que eu gosto muito, e vou cantar um trechinho, que é assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, forte e feroz. Eu
caçador de mim. Somos todos caçadores de nós próprios. O que que eu vim cá fazer? E essa Bonito, Paula. abordagem pode nos ajudar a, pelo menos, entender. Eu nasci nessa família, tá certo. Eu honro, sim, meu pai e minha mãe. Agradeço e tomo as bênçãos para seguir o meu caminho. Esse é o legado do Bert Hellinger. E o seu legado, Paula. Que a Paula tem feito um trabalho muito importante em Portugal, que era uma coisa que eu também não sabia, aproveito para partilhar. Paula foi uma das impulsionadoras das constelações em Portugal. Desde há quantos anos? Desde 1900? 27. Pronto. Desde Eh, 97, eu tô cá há 35. Esse sotaque ainda é difícil. abrasileirado é que nem o açoriano, o alentejano. Eu sou brasileira, mas a minha alma tem um lugar aqui. Eu também sou portuguesa. Antes de ser portuguesa, sou espanhola, porque meu pai era espanhol. Então, eu estou em paz com estar em Portugal. Portugal me fez crescer muito enquanto ser humano. Se é o hospital do mundo, eu caí no lugar certo. Que bom que se sente bem neste nosso pequeno cantinho à beira-mar. Paula, não sei se Uhum. quer acrescentar mais alguma coisa. A mim está-me a ser extremamente difícil despedir-me, porque eu queria que esta conversa não acabasse nunca. Não só pela conversa, mas por toda a energia, por todo esse amor que Sim, transmite, essa generosidade e sim. essa entrega. Ahm, Sempre quiser voltar, ou para aprofundar algum tema, ou Ok, para falar de outro tema, a tribo astral ok. também é a sua tribo, portanto, Que esteja em ótimo. casa. Fico muito bom. Obrigada pelo convite. Todo encontro, isso também é uma sabedoria. Todo encontro acaba em separação. Buda Shakyamuni. Vamos mais esta lição. Obrigada, Paula. E Muito bom, obrigada. Um um beijo abraço. enorme e olha, vai De daqui um coração. abraço muito grande aqui. Espero em breve, de alguma forma, e eu vou procurar esse encontro, podê-la conhecer pessoalmente e eu própria também quero fazer consigo, se me der essa oportunidade também, cons- fazermos uma constelação juntas, porque todos nós temos muito a trabalhar, inclusivamente os terapeutas também não podem deixar de trabalhar as Sim, suas questões. Muito bem obrigada. visto, muito bem visto. Um beijo enorme e até Obrigada. breve. Adeus, Até breve. obrigada. Até já. Beijinhos. Até Até já. Os já, jovens sim, falam até até já. já. Eu acho que fica bem. Até Melhor, já. até já. Obrigada. Obrigada.